Que a paz e a graça esteja com você. Você que abriu esse vídeo, essa mensagem, trago uma revelação de Deus. Talvez você não sabia, mas ouça que você vai gostar. É um alerta para você, principalmente para você que é um crente em Jesus, para você saber dessa ciência que eu trago a você. Eu estava no dia de ontem consagrando a minha vida, como é meu costume, desde quando me aposentei. O Senhor dizia para mim: eu vou te aposentar para que tu só faça a minha obra, e assim eu tenho feito. E nessa madrugada, nesses 2 dias atrás, eu tenho recebido de Deus um esclarecimento que eu queria que você tivesse. Se você quiser, você ouça para o teu entendimento, e que esse entendimento venha a você em nome de Jesus. No livro de Apocalipse, a partir do verso 2, Jesus mandava com que fosse escrito cartas às igrejas do passado, mas que valem para os nossos dias, porque o tempo que diz escreve, como por exemplo, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. E aí você pode pegar a Bíblia e ver o que diz essa carta. Que Jesus diz, fala às 7 igrejas, para que as igrejas tomassem exemplos do que ele falou há mais de 2000 anos atrás, para que vigiassem nos dias de hoje até o fim. Na primeira carta que João escreve, é a igreja de Éfeso, e Jesus chamava atenção sobre o primeiro amor que eles deixaram de ter e praticar, como nos dias de hoje. E ele exorta e diz para se arrepender, para que não perca a sua salvação. Na segunda carta, que é Esmirna, Jesus fala contra os falsos judeus que guardam a lei e estão hoje na terra exatamente se passando por judeus, mas não são. E Jesus dizia e diz: são sinagogas de Satanás. Na terceira carta, Pérgamo, Jesus dizia e fala na sua palavra, igrejas que retêm o nome de Jesus, como muitas aí que não adianta eu citar, colocam Jesus para trás. São igrejas que praticam a doutrina de Balaão, da amaldiçoar o povo bendito. E aí você vai também lá e lê. Infelizmente é o que acontece na maioria das igrejas deste século. São doutrinas de amaldiçoar pessoas, principalmente hoje com relação a dízimo.
A quarta igreja que se refere a Jesus é a Tiatira. Jesus falava e diz que tinha contra essa igreja e tem, que tolera Jezabel, mulher que se dizia profetiza, como tem muitas aí, se passam por profetiza e ninguém repara nisso. E o Espírito Santo, nos dias de hoje, está contra essas coisas. Por isso, muitas coisas estão acontecendo, porque Deus, Jesus, não aprova essas coisas. Falsas profecias. As pessoas têm mais tendência para feitiçaria do que para as coisas de Deus. E assim está acontecendo. A quinta carta foi para a igreja de Sardo. Deus falava sobre os mortos espirituais, como nos dias de hoje. A fé sem as obras, a falta de vigilância. E exatamente assim, neste século, ainda continua. A sexta carta, Filadélfia, diz para vigiar, para que ninguém tome a coroa, e fala também de livramento nos últimos tempos. Essa é a carta que pouco é exortada, mas fala de vigilância, coisa que não está acontecendo. A sétima carta, ela de Laodiceia, é sobre o esfriamento. As pessoas que são frias, que estão mortas espirituais, e as mornas, que estão em cima do muro, não sabem o que fazem, estão mornas. Eu acho que é o pior crente que tem, é a pessoa morna, que não sabe o que faz, não sabe o que é. E no fim dessa lista, o Senhor diz para todas as igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero também esclarecer pelo Espírito Santo de Deus a você que nós temos que saber traduzir o que a Bíblia fala. Muitos dão honra a homens como se fossem, quando fala de anjo, as pessoas logo pensam em anjo de Deus. A tradução bíblica, e eu não sei porquê, resolveram a colocar anjos, é a mesma coisa que mensageiro. A origem da palavra é mensageiro. Não quer dizer que é um anjo, espírito de luz, que Deus resolveu mandar desde o início cartas para eles. Ora, se fossem anjos de Deus, não haveria tanta hipocrisia e heresia no meio das igrejas que estão na terra, que foram fundadas. Mensageiros é a tradução correta. Mensageiros são de carne e osso, são homens, não são espíritos. E por isso
Deus, através do seu Filho, mandou avisar e está avisando a mim e a você. Mas muitos não creem nisso. Mensageiros, a responsabilidade deles é muito grande. Aí você pergunta, por quê, irmão Reginaldo? Que são conselhos de Deus, e os conselhos você pode prestar atenção no tempo. Não é do passado, foi do passado, continua avisando, e exatamente tudo que está escrito aqui, que Jesus disse e alertou, está acontecendo. São as heresias, são um monte de coisa, e muitos falam e dão título para seus pastores na terra de anjos, que está completamente errado. Por outro lado, mensageiros, eles têm que pegar as mensagens de Deus e passar para as pessoas, coisa que não está acontecendo. São várias falhas, ainda acrescento que são piores do que dos antigamente. Piores das coisas que praticavam no passado, hoje está pior. Os pecados e as coisas que Deus já naquela época falou, para que fossem avisadas as igrejas da terra. No livro de 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 17, está escrito: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Ora, se nós, mensageiros, passarmos mensagens erradas, fora da sã doutrina do Evangelho, nós passaremos pelo julgamento de Deus. E talvez você, que é um mensageiro como eu, que digo a você, que recebi isso de Deus, ai de mim se eu não passar essa mensagem a você. Então Deus quer conserto, quer compromisso, quer coragem, mas a gente não vê. Eu como um pregador, eu como um pastor, como um evangelista, ai de mim se eu não passar isso a você. Você pode até não fazer nada, porque é o teu livre-arbítrio, você faz aquilo que acha que tem que fazer. Mas no nosso caso, no seu caso, você que ouve essa mensagem, você precisa passar a verdade, não omitir nada, porque nós passaremos por julgamento de Deus. Se nós fazemos parte de igreja de Deus na terra, nós temos que passar como mensageiros a verdade às pessoas. Temos que tomar cuidado com essa questão, porque muitos estão dormindo. Muitos não leem quase o Apocalipse, não procuram entender que tudo que está escrito é para o dia de hoje. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. No livro de 2 Pedro, no capítulo 2, no capítulo 4 e 5,
Assim como no início Deus fala para mim e para você e diz: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, e ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Haverá o fim, não como dilúvio, mas como um arrebatamento daqueles que estiverem preparados e obedecendo o que Jesus diz, que no caso, você, eu que sou mensageiro, preciso entender, empregar aquilo que ele fala. E nessa oportunidade, o que Deus fala em Apocalipse sobre as igrejas, você que é um religioso, você tem que passar a verdade. Não pode ficar omisso ou concordar com aquilo que está sendo praticado nas igrejas nessa terra. São muitas as coisas que eu deveria ler em Apocalipse, de igreja a igreja, mas eu deixo na tua mão. Pegue a tua Bíblia. Cuidado com mensageiros que existem muito. Existem igrejas e sinagogas de Satanás em nosso tempo, como antigamente. E você precisa, como mensageiro de Deus, se você for mensageiro de Deus, falar a verdade, não omitir a verdade e ter coragem para não fazer a vontade do diabo. Assim ficar na paz e na graça é que eu trago a você nessa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém.